Graças a Paz, igreja, amém? Todo mundo na bênção? Glória a Deus. Aí sim. Deus é bom e o diabo é que não presta. Irmãos, aproveita que os irmãos... Vamos ficar de pé? Vamos abrir a palavra? Abra a Bíblia lá no livro de Mateus. Livro de Mateus. Deixa eu pegar uma cola aqui, irmão, porque a idade vai chegando e a gente não consegue decorar tudo, não. Apenas 25 anos nas costas aí, mas... Livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 25. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos lá. Mateus 14, 25 diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir-te ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Somos gratos a ti, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui para poder bendizer o teu nome, glorificar o teu nome, Senhor Deus, ministrar a palavra do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, que seja aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. A palavra é tua, a igreja é tua, e tudo aquilo que acontecer aqui, Senhor Deus, neste culto, seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, confesso que hoje foi um dia meio cabuloso. Quando eu acordei, sempre dia de domingo, eu acordo cedo. Eu não gosto de dormir até tarde. Hoje eu acordei por volta de umas 4h40 da manhã. Irmão, desde a hora que eu acordei, eu já não me senti bem, sabe? Mal, estômago me embrulhando. Falei, rapaz, algo de errado não está certo. Tem um negócio errado aqui, nesses 70 quilos aqui. E aí, beleza, fui, comprei pão lá para minha esposa, minha filha. Mal também, não comi pão nem nada. Viemos para a reunião aqui na igreja. Viemos a reunião aqui para alinhar os eventos para 2026, a agenda para 2026. Bênção pura. Tem uma viagem para Dubai, né, em 2026, né? Mas enfim, irmãos, chegando em casa, parece que foi só o tempo. Cheguei em casa, capotei em cima do sofá lá, vim levantar na hora de vir para o ensaio. Junta tudo doendo, o corpo tudo doído. E falei, rapaz, sai desse couro que não te pertence. Mas, para a glória do Senhor Jesus Cristo, estamos de pé aqui, até o dia que Ele permitir. O dia que for para Ele me levar, que leve. Mas eu falei para Jesus que eu quero ver o arrebatamento. Eu não quero morrer antes de ver. Depois que eu ver o arrebatamento, eu já não vou morrer mais, né? Mas eu quero ver o arrebatamento, ver o Senhor Jesus descendo com glória nas alturas e todo joelho há de se dobrar e dizer, realmente Ele é o Filho de Deus. Amém? E para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos pela glória e pela graça de Deus e vamos ministrar a palavra. Pastor Paulo me passou para poder trazer a palavra do Senhor hoje. E sempre quando é para trazer uma palavra, seja no culto de quinta, de domingo, falando de mim, seja uma abertura de culto, seja um momento do dízimo, seja um encerramento, independente do que for, até o momento de subir na tribuna, subir no altar, para mim é de grande responsabilidade. Porque a partir do momento que eu pego no microfone e vou ministrar à igreja, eu não posso falar aquilo que vem de mim mesmo, ou aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito que é, mas não tenho certeza diante da palavra.
quando formos ministrar a palavra do Senhor, eu particularmente, eu falo comigo mesmo, eu falo com Deus, pergunto, é isso mesmo que o Senhor quer falar? E a batalha é grande. Praticamente todos os dias, a cada meia hora, eu pergunto, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar à tua igreja? É isso mesmo que o seu povo precisa ouvir? É isso mesmo que as pessoas têm que ouvir a palavra do Senhor hoje? E algumas vezes Deus responde. Em outras, como já aconteceu algumas vezes, acredito que possa ter acontecido com o pastor também, Deus fica em silêncio, não responde nada, não fala o que é, o que não é, qual a palavra que é para ser pregado. E na hora que eu subo para poder ministrar a palavra do Senhor, Ele me dá a palavra para ser pregada. Aí olha assim, uai, mas Jesus, aí o Senhor está de sacanagem comigo, né? Podia ter falado um pouquinho antes, né? Mas não, deixa para ministrar na hora que eu chego para falar. Amém? A palavra é dele, a igreja é dele, o povo é dele, e ele faz da forma que ele quiser, que ele achar que tem que ser feito. O texto de Mateus, capítulo 14, é um texto, acredito eu, muito conhecido por todos. Que é o texto onde Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade, onde nós vemos aqui um trecho que Jesus ele está passando pela cidade de Cafarnaum, e aí seus discípulos também junto dele, ele faz os milagres, prega a palavra do Senhor, e ele chega para os discípulos e fala, galera, vocês montam no barco, eu vou orar, vocês montam no barco aí, pode ir, quando você chegar do outro lado lá, a gente se encontra, pode ser? Os discípulos, fechou, Jesus, estamos contigo. Ele é um mestre, quem é doido de retrucar isso? E aí o povo pega, os discípulos, na verdade, entra dentro do barco e começa a navegar. E a Bíblia fala que Jesus, enquanto os discípulos estavam indo, navegando, Jesus foi então orar no monte. E Jesus ministrando no monte, orando com Deus, a Bíblia fala que enquanto os discípulos estavam lá no mar, a Bíblia diz então que aparece então uma grande tempestade. Eu não sei se os irmãos já, acredito eu que não, mas se alguém tiver aqui, alguém que já pegou uma tempestade em alto mar, acredito que não, né? É difícil ter rio, quanto mais mar aqui em Mato Grosso. Não tem. Mas beleza, quem já foi no mar sabe o que eu estou falando, porque você chega no mar, irmão, você olha assim, você não vê fim. Aquele mundaréu de água, é água demais. Agora imagina aquele monte de água, brabo, nervoso. Ondas extremamente altas. E o principal que nós temos hoje, o exemplo do cotidiano, que é dos tsunamis. Quando deu aquele primeiro tsunami lá na Índia, se não me engano foi em 2006, foi isso? 2006? Quem é mais novo de idade aí? 2006, acho que se não me engano foi em 2006. Tsunami da Índia. Matou mais de 100 mil pessoas. Simplesmente o mar invadiu a cidade. O poder que é a água, o poder que é o mar. E por fim, o povo estava lá, os discípulos diante do mar, dentro do mar, brabo ali, tudo acontecendo propício para todo mundo morrer naquele lugar. E a Bíblia diz então que Jesus começa a andar sobre as águas, em direção ao barco. Agora, o mar já dá medo. De noite, pior ainda. Com tempestade, nem se fala. Agora você olha para o lado e você vê um cara andando lá no meio. Quero ver quem é o homem que fica no lugar desse. Tempestade acontecendo, 12, trovão. Quem que tem medo de trovão? Daquelas trovoadas que chega, balança tudo. E aí, quando o povo olha lá, dá aquele relâmpago, quando ele olha lá no final, tem um homem andando. Não é normal, né? Você vê alguém andando no meio do mar, ainda mais na tempestade. E a Bíblia diz, então, que os discípulos se encheram de medo. Ficaram aterrorizados, amedrontados, com pavor, diante de ver aquilo outro. E não é para menos. E a Bíblia diz, então, que Jesus chegou mais próximo do barco lá, e aí os discípulos gritam, ei, quem que é o Senhor? Não tema. Jesus falou, não tema, sou eu, Jesus. E aí Pedro, valente, o homem mais brabo da equipe, grita para Jesus, ei Jesus, se és tu mesmo, então me faça ir até o Senhor sobre as águas. E aí Jesus pega e fala, uai, vem. Aí, irmão, acredito que Pedro se arrependeu de ter falado aquilo.
Eu vou falar para ir sobre as águas, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. E ele fala, posso ir sobre as águas com o Senhor? Jesus fala, vem. Mas o mais importante é que Pedro então começa a andar sobre as águas, da mesma forma que Jesus estava andando. No meio da tempestade, à noite, Jesus e Pedro andando sobre as águas. Mas chegou um determinado momento que Pedro olha para o lado, vê aquela onda, olha para o outro, vê aqueles raios, aqueles ventos, aquela chuva forte. E a Bíblia diz então que ele começa a afundar, porque ele teve o quê? Medo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo. O medo, ele é um sentimento que todos nós nascemos de fábrica com ele. Ninguém aqui está isento de medo. O medo é algo que todo mundo carrega dentro de si. Outros deixam ele aflorar um pouco mais, outros não. Mas todo mundo, seja aqui, em qualquer lugar do planeta, tem medo de algo. Às vezes você não tem medo de poucas coisas. Às vezes o seu medo é de coisa mais grandiosa. Mas, por contrário, existem pessoas que têm medo de pouquíssimas coisas. É errado? Não é errado. Cada pessoa é diferente uma da outra. Tem pessoas que têm medo de barata. Quem tem medo de barata aí? Pode levantar a mão, não tem perigo não. Tem medo de barata. Outras pessoas têm medo de sapo. Quem tem medo de sapo aí? É as mulheres, né? Pelo amor de Deus, né? O homem levantar a mão que tem medo de sapo, não tem que... né? Ah, vira homem, crente. Vamos falar direcionado um pouco mais às coisas das mulheres. Beleza. Quem aqui, irmão, tem medo? Perguntei agora há pouco aí, quem tem medo de trovão? Alguns levantaram a mão. Nós estamos entrando agora na época da chuva. Pode esperar uma chuva cabulosa chegando aí. Trovão embaixo de trovão e chuva forte. Então todos nós temos um medo dentro de nós. Nós temos medo guardado. Às vezes você não vai ter um medo da barata, mas você pode ter medo de cobra. Quem tem medo de cobra aí? De cobra. Às vezes você não tem medo de cobra, mas você tem medo de cachorro. Ah, Luan? Não, tem pessoas que têm medo de cachorro, tem pavor, tá andando na rua e vê um cachorro solto ali achando que vai atacar. Tem pessoas que têm esse pavor, eu conheço pessoas assim. Então, cada pessoa, irmãos, para um ou para outro, difere, mas todo mundo tem dentro de si medo. Eu lembro uma vez, antigamente, agora não, né? Mas antigamente, há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, vinham uns parquinhos aqui na Pedra Preta. Quem que lembra? Que vinham uns parquinhos na Pedra Preta, aí ficava naqueles terreno baldio, né? Que tinha ali perto do Conveniência do Gaúcho, tinha um terreno baldio ali, aí ficava ali, ficava onde era a antiga feira, às vezes vinha muito parquinho e ficava ali onde é a feira hoje ali. E um dia veio um parquinho desse aqui na cidade, roda gigante e tal, aquele monte de trem arada. E tinha, num desses dias, tinha um brinquedo chamado surf. O que é o brinquedo surf? Era como se fosse uns bancos assim, de frente, e nada mais, nada menos que sentava todos os doidos que queriam andar nele, sentava assim nele, e ele pegava e girava, ia lá no alto assim, descia de uma vez, girava. O que foi a ideia do Luan? Eu vou. Eu sou peitudo, eu vou. Né? Vamos lá. Vamos. Irmão, guri, jovem, com amigo, não presta. Os guris chamou, vamos lá, vamos, eu vou. Vamos lá então. Compramos um ingresso lá, ficha, não sei. Beleza, pagamos, ficamos na fila. O povo ia, rodava. Falei, só vai dar uma alturinha que vai aqui, só desce aqui, tá de boa. Sossegado. Isso aí vou tirar de letra, vou sair com as pernas tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Beleza, chegou a minha vez. Entramos todo mundo lá, sentamos, beleza. O cara travou, na hora que o cara travou, que eu ouvi o clac. Falei, rapaz, agora o negócio ficou sério. Aí o povo foi se afastando, o rapaz lá dos brinquedos, lá, o responsável lá, fechou a portinha ali, tem uma gradezinha, fechou a portinha da grade lá, fez Senhor da glória. Irmão, daquele dia eu descobri que eu não tenho problema de coração.
E aí, beleza, ele começava assim, ele ia lá e voltava. Tipo aquele kamikaze, quem que já andou naquele kamikaze que tem muitos, né? Tipo aquele lá, né? Só que a diferença é que ele não dá a volta, mas ele fica ele de frente, né? Fica sentado de frente. E nós fomos, né? Beleza. E foi, vai daqui, vai dali. Ei, irmão, mas aquele brinquedo pegou uma velocidade. E ele foi girando assim, eu não sei como. Eu não sei o que aconteceu, eu não dá nem para te explicar, irmão. Eu perdi a voz, perdi o sentido de tudo. Eu gritava, não saía a voz, sei lá o que saía da minha boca. Eu sei que o rapaz viu que eu estava passando mal e parou o brinquedo por causa de mim. O machão, não, eu vou, moço, é de boa aí. Teve que parar o brinquedo para o macho descer. Ali, irmão, foi um dos maiores medos que eu senti na vida. Não. Depois é só os moleques que tem medo, tá vendo? E eu, meu irmão, isso eu tinha acho que 15, 16 anos, se me engano. Tem pouco tempo atrás. E eu olhei aquilo lá, fez, irmão, na hora que eu desci do demônio lá, e na hora que eu desci, que eu coloquei a perna no chão, a perna parecia que tocava uma na outra. Não é normal. Foi o cara que criou aquilo lá, vai pro inferno. Não tem sentido aquilo, mano. Não tem sentido. Olha os tipos de brinquedo que o povo cria. Ah, o povo cria um brinquedo aqui que vai e roda assim. O maior medo que eu senti. Aí eu te pergunto, qual foi o maior medo que você já sentiu em toda a sua vida hoje? Qual foi o maior medo que você já passou em toda a sua trajetória de vida? Às vezes, irmão, você não passou nenhum medo grandioso, mas você vive uma premonição de um medo. Como? Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de perder a minha mãe. Tenho medo de perder o meu pai. Tenho medo de perder o meu filho. Nós vivemos como se nós estivéssemos trazendo o problema antes dele surgir para dentro da nossa vida. E o que eu vim trazer hoje, que Deus ministrou no meu coração, é que o medo, ele está matando as pessoas. O medo, ele está sufocando as pessoas. Aquele que pega e fala assim, não, eu sou sem medo, eu não tenho medo não, moço. Aqui, ó, aqui é caveira, aqui não existe medo com isso não, tem medo. Toca na família dele para ver se ele não tem medo. Toca nas coisas mais preciosas deles, para você ver se ele não tem medo. Todo mundo tem medo. E qual é o medo que você vive nos dias de hoje? Qual é o medo que você passa no dia a dia hoje? O medo, irmão, ele está todos os dias martelando na nossa mente ali, batendo, falando assim, ó, eu vou tomar conta da sua mente. O medo, ele está todos os dias lá martelando lá no seu consciente, falando assim, ó, você dá lugar, eu entro e tomo conta da sua vida. E as pessoas medrosas, quando eu falo medrosas, não é porque, tipo, menosprezando ela, mas sim aquelas que têm um índice de medo maior que as outras. Você pode perceber, irmão, que as pessoas, quando ela é muito medrosa de tudo, ela não conquista as coisas, ela não consegue se sair bem em nada. Quantas pessoas que deixam de fazer prova do Enem, um concurso, porque já anda como se não fosse passar. Ah, não, você vai fazer a prova? Não, vou fazer não, eu não passo. Eu tenho medo de fazer e me frustrar e não passar. Ah, não, você vai conquistar tal coisa, vamos comprar um carro. Cadê? O Gustavo deu o testemunho ali agora. E se ficasse com medo? Não, vou comprar não. E se eu não der conta de pagar as parcelas? Não vou comprar não. Lilei deu testemunho aqui agora. Agora não, semana passada. Sobre a loja que Deus abençoou, que ele comprou. Deu medo? Até hoje dá. Mas conquistou? Irmãos, eu não estou falando que nós devemos ficar totalmente sem medo, porque isso é impossível. Não tem como nós ficar sem medo. A pessoa fala assim, não tem medo de nada. Tem sim. A diferença é se o medo te controla ou você controla o medo. Essa é a diferença. É você quem controla ele ou é ele que te controla? Eu lembro, quando
eu tenho 5 anos na empresa que eu trabalho hoje. Quando foi para me sair da empresa que eu estava, para entrar na que eu estou hoje, a diferença salarial, isso em 2000 e... Eu falo muito em data, os irmãos vão achar que eu sou velho, né? Isso foi em 2020. 2020. Em agosto, 10 de agosto de 2020. Quando foi para me sair de uma e entrar na outra, era de 500 e pouco, quase 600 reais a menos que eu ia ganhar. A menos. Deu medo? Eu vou, e aí? E quem vai pagar minhas contas? Não, Jesus paga. Jesus fala assim, não, eu não fiz conta. Eu não tenho nenhum boleto com meu nome aí. Quem tem conta é você. Você paga as suas contas. E aí, irmão, eu peguei e falei, não, mas eu vou. Pode falar, dar o ok aí no RH aí que eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei o que eu quero conquistar na minha vida. Eu sei o que eu quero conquistar. E a partir do momento que eu estou decidido, eu sei o que eu quero conquistar, o medo não vai me parar. Eu posso sentir medo. Eu posso sentir amedrontado no momento ali, mas falar assim, o medo te parou. Graças a Deus, só foi lá no surf. De lá para cá, nunca mais. Irmãos, o medo, ele está aí todos os dias à tona. As pessoas se deixam dominar por ele todos os dias. As pessoas se deixam dominar por ele todos os dias, achando como se Deus fosse algo que não conseguisse te tratar, te moldar, te ajudar na situação. E se quer falar de medo, irmão, todos aqueles que estavam na Bíblia Sagrada, quantos não sentiram medo? Quantos não sentiram amedrontado com aquilo que era para ser feito, que Deus pediu, que Deus mandou para ele fazer? E se nós pegarmos aqui por exemplos na Bíblia, nós encontramos vários e vários exemplos na Bíblia de pessoas que sentiram medo ou de pessoas que venceram o medo para poder chegar onde estão hoje, escritos na palavra de Deus. Eu quero citar para os irmãos exemplos de pessoas que venceram o medo dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Amém. Quem está com medo, dá um glória a Deus aí também. Tá. Primeira pessoa, livro de Gênesis, José do Egito. Quem aqui já leu o livro de Gênesis sabe do que eu estou falando. Irmão, José do Egito foi o cara que vivia lá, os filhos de Jacó. E aí, é de Jacó ou de Jacó, né? Abraão, Isaac, filho de Isaac. Filho de Isaac, José. E aconteceu então, não é filho de José não, vou passar a informação correta. De Jacó, era um teste que eu estava fazendo com os irmãos. Filho de Jacó, José, filho de Jacó. Irmãos, para a gente poder não delongar muito na história, mas José, filho de Jacó, ele tinha sua vivência ali com os seus irmãos, e em determinado momento seus irmãos sentiram inveja dele e queriam matá-lo. Depois da história andar, os irmãos jogaram ele num poço, depois venderam ele para o Egito. Quando chegou lá no Egito, a Bíblia diz então que ele conquistou o respeito de Potifar. E aí ele começou então a cuidar da casa de Potifar ali. Aí a Bíblia diz que em determinado momento a esposa de Potifar deu em cima dele lá e ele saiu correndo, mas porém incriminou ele de alguma coisa. E por fim ele foi preso. Irmão, imagina José do Egito. Ele estava preso num calabouço, ele não era culpado de nada, ele não tinha o porquê estar no Egito, porque ele também não fez nada para estar no Egito, e era um inocente que estava preso naquele lugar. E a prisão daquela época não é a mesma prisão de hoje. Hoje a prisão de hoje é o quê? Vai os prédios lá e a cela, beleza. Naquela época é diferente. As prisões eram todas subterrâneas, como se fossem em cavernas. Não tinha iluminação, não tinha nenhum tipo de cuidado de saúde. As necessidades dos presos faziam tudo no mesmo lugar, não tinha banheiro separado naquele lugar. Era a vida de José. Aí eu te pergunto, José não sentiu medo ali ou não? Obrigado. Será que José não sentiu amedrontado naquele lugar? Ele pensou, cara, o que eu estou fazendo no lugar desse? Cadê o Senhor, Deus?
que não cuida de mim aqui? Eu tenho o meu entender daquilo que eu li da palavra. Eu acredito que todo dia passava na mente de José: cadê o Deus dos meus pais? Cadê o Deus que todo mundo fala que cuida do próximo, que cuida do outro? Cadê o Deus que prometeu lá para Abraão? Cadê o Deus que fala, que tirou o povo lá? Foi antes, na verdade, né? Cadê o Deus lá que criou os céus e a terra? Cadê esse Deus? E José, sozinho, dentro do calabouço, preso por algo que ele não cometeu. Aí o medo batia a porta todos os dias de José. Ei, José, eu vou dominar. Ei, José, eu vou tomar conta da sua mente, viu? Ei, José, pode ficar esperto que você está preso fisicamente, mas sua mente eu vou prender também com medo. Todos os dias ele era martelado por causa disso. Mas a Bíblia diz que dentro da prisão, dentro da onde José estava ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele começou a liderar os outros presos. Ele começou a tomar conta da prisão. A Bíblia diz então que ele o carcereiro da prisão começava a entregar as chaves, os cuidados da prisão para José, por confiança. José tinha tudo para desistir de tudo, até mesmo tentar um próprio suicídio dentro da cadeia. Falou assim: eu não quero mais saber de nada, Deus desistiu de mim, todo mundo me deixou, me abandonou. Mas José falou o quê? Rapaz, o medo não me domina. Pode ter certeza que é daqui que eu vou lá para fora. E depois disso, todo mundo conhece a história que José então começa a liderar o povo ali, e aí ele consegue, Deus dá para ele o dom, e ele interpreta os sonhos dos carcereiros, dos outros presos que estavam ao redor dele ali, e por fim, ele acaba lá no palácio, governador do Egito. Venceu o medo. Ele não deixou o medo dominar ele poderia fazer de tudo para, não quero mais saber. Eu não quero mais esse negócio aí de Deus. Não quero saber mais disso, não. Deixa esse negócio quieto. Mas José falou assim: rapaz, não é o medo que vai me dominar. Se uma cadeia não está me dominando, quem dirá o medo? E a Bíblia diz então que José se torna governador do Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava era ele. Se Faraó falasse alguma coisa, não sei o quê, primeiro ele buscava o conselho de José. A Bíblia diz então que Faraó, quando ele queria fazer algo, ele consultava José. Ou quando as pessoas iam questionar algo para Faraó, a Bíblia diz então que Faraó dizia: não, pergunta para José. O que José decidir, está decidido. Da prisão para governador do Egito. Tudo isso só porque venceu o medo. Não deixou o medo se dominar. Não deixou o medo entrar dentro da sua mente e falar assim: a partir de você é meu. Quem domina você sou eu. O medo não pode nos dominar. Amém? Um outro exemplo que eu quero passar para os irmãos. Um homem extremamente conhecido na palavra de Deus, um homem chamado Moisés. Quem aqui conhece a história de Moisés? Acredito que todos. Moisés foi o maior líder que Israel já teve. Irmão, se coloca no lugar de Moisés, lá naquele dia, que ele está lá buscando lá as ovelhas lá do seu sogro, e aí a Bíblia diz que do nada, ele olha lá para frente e ele vê uma sarça pegando fogo e ela não se queimava. Irmão, se fosse nos dias de hoje, não tinha dado no pé, ninguém ficaria ali. Você está lá no meio do deserto, você olha e vê uma sarça, uma árvore pegando fogo e ela não está se queimando, rapaz, vamos vazar, você é doido. Esse lugar aqui está amaldiçoado. Ninguém fica, nós somos uma geração medrosa. E aí Moisés olha lá e vê a sarça ardendo, a sarça não está pegando fogo, e ainda por cima vem uma voz do céu dizendo assim: ei Moisés, ei irmão, quem que é o homem que ficaria? Mas ele venceu o medo e ficou. E depois disso, essa mesma voz que ele reconheceu que era Deus, fala para ele o seguinte: Moisés, se prepara, Moisés, que você vai tirar o meu povo lá do Egito. Aí que entra o medo. Irmãos, Moisés teve muito medo, que a Bíblia descreve isso.
A Bíblia diz que depois que Deus falou para Moisés, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, ele colocou um monte de empecilho para não poder ir. Ah, Senhor, mas eu sou ruim de falar. E Deus falou, e daí? Que quem vai falar não é você, quem vai falar sou eu vou colocar as palavras na sua boca. E depois ele falou, não, mas Senhor, eu não tenho o costume de ir lá, eu não sei como é que faz para poder libertar o povo. Tudo ele colocava um empecilho. Moisés estava com medo. Não era uma tarefa simples, irmão, você chegar lá diante de Faraó, aqueles milhões de pessoas lá trabalhando, que eram os escravos de Faraó. Você chega para o Faraó, que era conhecido por escravizar severamente as pessoas, e chega para ele e fala assim, ei, Faraó, bom, joia. E aí? Hein? Deus me trouxe aqui para poder levar seu povo embora. O maior medo dele era de Faraó. Falar, rapaz, você está de sacanagem. Você vai levar uma surra para você largar a mão de ser doido. E a Bíblia fala que Moisés temeu de tudo, tentou de todas as formas para não ir, mas no fim ele foi. Por mais medo que Moisés tinha, com mais medo que Moisés tinha de chegar lá no Egito e falar com o Faraó, ele venceu o medo. Você é Deus que está mandando? Pode deixar, eu vou vencer o medo, nós vamos. A Bíblia diz que colocou então seu irmão Arão junto dele, falou assim, vamos embora, nós dois agora. Vamos vencer o medo. Ou você vence o medo e cumpre aquilo que Deus falou, ou você fica medroso e ainda sofre as consequências de ter desobedecido a Deus. Moisés, depois dele ter vencido o medo, irmão, hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Alô, mas o que tem a ver isso? Irmãos, a Bíblia Sagrada hoje, o início dela é tudo escrito por Moisés, os 5 primeiros livros. Se Moisés não tivesse vencido o medo, se ele não tivesse pegado, falado assim, rapaz, eu estou com medo, mas mesmo com medo eu vou lá enfrentar esse tal de Faraó. Eu tenho certeza que hoje não estaríamos aqui, ou a Bíblia estaria totalmente mudada. Mas os planos de Deus são totalmente perfeitos, independente se Moisés ia ou não, Deus ia dar um jeito dessa Bíblia chegar até nós hoje, da forma que ela está. Amém? Vença o seu medo. Vença o medo que te domina hoje. Qual é o medo que você tem hoje? Irmãos, quantas pessoas hoje não chegam perto de Deus porque tem medo? Como? E se eu virar crente? O que as pessoas vão falar para mim? O que meus amigos vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar comigo? O que a minha família vai falar de mim porque eu virei cristão? As pessoas ficam com medo. As pessoas não largam o vício, sabe por quê? Tudo tem medo. Se eu largar o meu vício, como que vai ser a minha vida? Se eu largar o meu vício, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho medo. As pessoas estão totalmente presas, escravizadas pelo próprio medo que carregam dentro de si. As pessoas hoje, irmão, totalmente fogem da presença de Deus porque tem medo dele. Como se Deus fosse um monstro que queria chegar e pegar e matar todo mundo. Não é isso. Nós temos o costume de falar, não, tal coisa assim, não faz isso não. Nós costumamos falar isso muito para criança, né? Não faz isso não que Deus castiga. Irmãos, Deus não castiga ninguém. Nunca castigou e nem vai castigar. Você sofre por causa das suas decisões mal tomadas. É por isso que você sofre. Aí você quer colocar a culpa que Deus está te castigando. Mas não é. É a consequência sua. A decisão foi sua de ter tomado essa decisão e errou. Agora sofre a consequência. Não coloque a culpa em Deus de algo que Ele não tomou decisão para você fazer. E nós temos medo das coisas de Deus. Nós temos medo daquilo que Deus vai falar para nós. Irmão, ter medo daquilo que Deus vai falar para você, não é você se sentir amedrontado por causa disso. Você tem que se sentir amado. Rapaz, eu estava errando, eu errei bastante, mas Deus teve a coragem, o amor, a paciência de vir falar comigo ainda.
Eu estava num momento tão difícil da minha vida, eu estava com medo de tudo e de todas as pessoas que estavam ao meu redor. Pode ter certeza, irmão. Não precisa ter medo de Deus, não. Deus sempre vai estar lá do seu lado, cuidando de você, mostrando para você qual é o melhor caminho a ser seguido, qual a direção certa a ser tomada. E nós mudamos a nossa concepção. Somos medrosos. Temos medo de todas as coisas. Nós temos medo de chegar próximo de Deus. Nós temos medo daquilo que Ele vai pedir para nós. Nós temos medo. Nós temos medo daquilo que as pessoas vão falar pelo fato de você se tornar cristão. Pessoas que hoje frequentam a igreja, frequentam a palavra de Deus, vêm nos cultos, frequenta, mas não é porque gosta, é porque tem medo de se aprofundar nas águas do Evangelho. Vivem uma superficialidade com Deus. A Bíblia diz, lá com Ezequiel, a experiência que Ezequiel teve, quando foi atravessar o rio. Deus falou para ele, pega lá a vara lá e mede, aonde que dá? Ele falou, as águas dão nos artelhos, nos calcanhar. Mede as águas lá, onde que ela dá? Agora as águas dão no joelho. E aí, onde que mede lá? Agora as águas já dão nos ombros. E falou, Ezequiel, mede de novo. Ezequiel falou, Senhor, agora eu não consigo, porque se eu for, eu vou mergulhar. Tem pessoas, irmão, que ainda estão medindo as águas do Senhor Jesus nos artelhos. E sabe por que não vai mais fundo com Jesus? Porque tem medo. Tem medo de abandonar os vícios? Tem medo de abandonar as coisas do mundo? Tem medo de abandonar as pessoas lá do mundo que se dizem amigos? Deus não vai te julgar por isso, não. Beleza, tranquilo, mas pode ter certeza, para você crer numa volta de Jesus para morar no céu, só bater as águas nos artelhos não adianta. Para morar no céu, você tem que estar mergulhando mesmo. Para morar no céu com Cristo, você tem que estar realmente com as águas mergulhando dentro das águas do Senhor Jesus Cristo. Só dessa forma. Mas se não vencer o medo, não vai. Se não vencer o medo, vamos ficar sempre passando naquele riozinho rasinho onde as águas batem lá no calcanhar. Terceira pessoa na qual venceu o medo, Josué. Quem que já ouviu falar em Josué? Josué foi o sucessor depois de Moisés. E um dos mais importantes porque Deus deu a promessa, falou para Moisés, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Só que Moisés morreu antes. E a Bíblia diz então que Moisés morreu e essa responsabilidade passou para Josué. E agora? E lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué ainda, falou, Josué, meu servo Moisés está morto. E Josué, então, né? E agora? Agora você, Josué, você que vai juntar esse povo e passar lá para ganhar a terra prometida. E não era simplesmente somente passar e ir lá na terra prometida. A Bíblia diz então que tinha o Rio Jordão que cruzava ali bem onde ele estava acampado. Do outro lado do Rio Jordão já era a terra prometida. Mas o Rio Jordão está na época da cheia. E pior ainda, o povo lá depois de ter espiado a terra prometida, a Bíblia diz então que eles acharam lá em Jericó, viu que tinha os muros que rodeavam Jericó e que tinha gigantes e que tinha tudo quanto é tipo de coisa ruim lá. Que é Josué e Caleb, na qual nós sabemos a história. Então não era simplesmente pegar o povo, atravessar o rio e chegar na terra prometida. Deus deu a promessa para Moisés que iria entregar a terra prometida. Mas quando chegou em Josué, Deus falou, agora você conquista. Irmãos, quem tem medo não conquista as coisas. Quem tem medo não conquista, não sai do lugar. Quem tem medo não conquista aquilo que todos os dias almeja. Todos nós almejamos alguma coisa na vida. Seja um sonho, algo material, algo espiritual, independente do que seja. Todos nós temos algo que nós almejamos e queremos conquistar. Mas aí vem a pergunta, o medo está deixando de conquistar? O medo está te parando de conquistar?
O medo está fazendo que você patina e morra na praia. O medo está fazendo com que você faz, não sai do lugar, porque o medo está travando a sua porta. Quarta pessoa na qual nós temos exemplo de ter vencido o medo. Quarta e última pessoas foram os discípulos. Repita comigo, os discípulos. Mais alto, os discípulos. Por que os discípulos? Irmão, só quem é doido, e muito doido, que depois de Jesus ter sido condenado e morto, vai pregar o evangelho que ele falou naquela época. Se você for entender a história, você vai perceber que Jesus ele foi perseguido por ele ter falado a verdade. E foi morto pelas pessoas que se diziam ser religiosos. E depois disso, todo o Império Romano ali, o povo lá de Israel, começaram a ser perseguido por causa de Jesus, mesmo Jesus depois de morto. As pessoas começaram a perseguir aqueles que se diziam que professavam a mesma fé de Jesus. Só que aí vem o entendimento, cara, se os discípulos tivessem dado ouvidos ao medo, e se eles tivessem parado e não pregado o evangelho mais? E se eles tivessem falado, não, rapaz, esse negócio de Jesus já morreu, já foi, era mentira mesmo, vamos ficar aqui sentado e deixa quieto. Se os 12 discípulos tivessem dado ouvidos ao medo, falaram assim, não vou mais. O povo está perseguindo, o povo está matando, o povo está prendendo. O maior exemplo disso nós temos Paulo. Paulo que perseguiu os cristãos, perseguiu as igrejas. Os discípulos tinham tudo para ver aquilo lá e falaram, rapaz, eu não vou mais querer saber desse negócio de evangelho não. Eu não vou deixar esse negócio quieto aqui, Jesus me ensinou, eu aprendi, beleza, agora só vamos sentar aqui e viver. Vamos voltar a pescar peixe, vamos voltar a ser carpinteiro, vamos voltar a coletar impostos. E se os discípulos tivessem dado ouvido ao medo? E se os discípulos tivessem ouvido a voz do medo na sua mente? Eles não teriam entrado para a história da forma que entraram. E se os discípulos tivessem ouvido tudo que ouviram de Jesus, aprendido tudo que aprendeu sobre Jesus e falasse, vamos guardar aqui na caixinha do medo. E quantas coisas, irmão, você hoje guarda, nós hoje guardamos e é selada pelo medo. E é guardada pelo medo. Que ninguém mais pode mexer a não ser você. Quantas coisas você protege dentro da sua própria vida que só você sabe que é aquilo que se mexer você temoriza de medo. Todos nós temos essa situação. Dá medo. Só que em nome de Jesus, que nós possamos aprender que o medo não pode nos dominar. O medo ele não deve tomar conta da nossa mente. O medo ele não deve tomar de conta sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre a família, sobre o trabalho, nada. Medo é um sentimento que ele pode aflorar agora depois, beleza, mas ele não pode dominar. Ele não pode dominar a sua vida, a sua mente. Ele não pode passar por cima das suas vontades. Como assim, Lula? Passar por cima das minhas vontades? Quem domina a sua mente é você. Não é o medo. Não é a ansiedade. Não é a depressão. Não é a situação, não é o problema. A gente aprendeu que Pedro, na hora que ele estava com Jesus, que Jesus falou para ele, vem Pedro, anda sobre as águas também. Na hora que ele pisa o pé ali, sentiu que as águas estavam firmes. Beleza, vamos embora. E ele começou a dar os passos. A Bíblia diz que ele olhou para o lado. Aí ele começou a sentir medo. E sabe por quê, irmão? Você não se fortalece na presença de Jesus, porque seus pés estão aqui, mas a sua mente está no lado, está para o lado, está olhando a situação do lado. As pessoas hoje não se aprofundam dentro da obra de Jesus, dentro do Evangelho, dentro da presença de Jesus, porque por mais que Deus esteja fazendo eles andar sobre as águas, mesmo assim param para olhar para o lado. As pessoas nos dias de hoje, irmão, sabe por quê? Que elas fogem da presença de Jesus? Que elas buscam estar cada vez mais distanciadas de Jesus?
Porque para andar sobre as águas não pode ter medo. Para andar, irmão, em cima das águas, você não pode estar amedrontado, não. Por mais que muitas vezes nós condenamos Pedro, falando, mas Pedro foi o discípulo. Pedro, você pega e vai e anda sobre as águas, ainda afunda ainda, Pedro. Você está tirando, né, Pedro? Jesus falando para você, vai, só anda sobre as águas, você afunda ainda. Irmão, acredite, pode acreditar, nenhum de nós pisaria naquela água lá, se fosse nós. Só que dos 12 discípulos, de toda a Bíblia Sagrada, de todos aqueles que andaram com Jesus, o único que andou sobre as águas, além de Jesus, foi Pedro. Porque ele venceu o medo. Se ele tivesse ficado com medo lá no início, ele falava para Jesus, Jesus, fica de boa aí, eu fico de boa aqui. Se é o Senhor mesmo, só vem aqui no barco, entra aqui, beleza, vamos embora lá para o outro lado do mar lá. Morreu a nota, morreu o assunto. Só viva o extraordinário com Jesus se você não tiver medo. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar para Deus qual que é o medo que você tem hoje. Qual que é o medo que te tira do extraordinário de Deus? Qual que é o medo que você vive hoje que tem atrapalhado de você ver Jesus na sua vida? Qual que é o medo que você enfrenta hoje, dia após dia, manhã após manhã? Qual é o medo que você enfrenta hoje que tem tomado de conta da sua mente de uma forma a qual você não consegue conquistar mais nada? Você não consegue buscar a Deus por causa do medo. Você não consegue sentir a presença de Deus por causa do medo. Você não consegue estar mais próximo de Jesus por causa desse medo que te domina. Você sabe qual que é o medo. Você sabe o que é que está tomando conta da sua mente. É o medo de largar o vício? É o medo de largar os prazeres da carne? É o medo de largar as coisas do mundo? É o medo de achar que não vai dar conta de ser um cristão? É o medo de achar que Deus vai te julgar ao invés dele te amar? É o medo do que as pessoas vão falar de você depois que você se entregar para Jesus? Qual que é o medo? Qual que é o medo que você enfrenta hoje? Qual que é o medo que você passa hoje que tem te dominado? Que tem te deixado totalmente diferente daquilo que era para você ser? Qual que é o medo que tem passado sobre a sua mente que você tem pensado que não vai dar conta de resistir? É o medo de um sonho? É o medo de um projeto? De conquistar um grande objetivo na vida? É o medo de querer chegar mais longe, ter um sucesso melhor na vida, um sucesso profissionalmente, um sucesso financeiramente, independente do que seja. Tem medo? Mas na onde você vai colocar esse medo a partir de hoje? Fala com Deus, irmão. Hoje você está aqui com esse tempo para você falar com Deus qual que é o seu medo. Qual que é aquilo, qual que é o medo que tem te dominado? Qual que é o medo que tem feito você parar a sua caminhada com Jesus? Qual que é a tempestade que você está vivendo que tem deixado você olhando para os lados e perdendo o foco de Jesus, fazendo você se afundar naquilo que é contra Cristo? Fala com Jesus, em nome de Jesus. Pode falar com Deus. Ele está aqui hoje para poder te ouvir.